E em 25 de maio de 1977 chegava aos cinemas Star Wars, ou Guerra nas Estrelas se você preferir. Foi um sucesso tão grande que hoje, 46 anos depois, Star Wars conta com uma fanbase de milhões de pessoas espalhadas pelo mundo. E se você se sente meio perdido no meio de tanto material disponível, no vídeo de hoje eu vou colocar tudo em ordem cronológica para você, não sai daí! Fala pessoal, Beto Fernandes aqui, sejam muito bem-vindos ao canal Quadrante Alpha. Já deixa um like, se inscreve no canal, comenta e compartilha com seus amigos que podem curtir esse conteúdo de Star Wars. Antes de começar essa lista, algumas informações importantes. Se você nunca viu nada de Star Wars e vai começar do zero, uma dica importante: assista os 3 filmes originais primeiro. O episódio 4, Uma Nova Esperança, o episódio 5, O Império Contra-Ataca e o episódio 6, O Retorno de Jedi. Depois que você assistir esses 3 filmes, aí você vai para o começo da lista. E aí quando chegar na ordem cronológica esses 3 filmes, não pula não, assiste de novo, vai por mim. Tá bom. Eu acho isso importante porque todo mundo tinha que começar justamente por onde tudo começou, os filmes clássicos. Outra coisa, Star Wars conta com um calendário que usa os eventos do primeiro filme lançado lá em 77 como ponto central de toda a sua história. Mais precisamente a Batalha de Yavin, que culminou com a destruição da primeira Estrela da Morte. Sendo assim, os eventos que aconteceram antes serão tratados como X anos antes da Batalha de Yavin, e os eventos que aconteceram depois, X anos depois da Batalha de Yavin. Mais uma coisa, nesse vídeo eu vou abordar apenas filmes, séries em live action e séries de animação. Não vou falar sobre livros, quadrinhos ou games, senão o vídeo ia ficar gigantesco. E por fim, tudo que tiver nesse vídeo aqui é considerado canônico, isso é, está dentro da história oficial de Star Wars. Então chega de enrolar e bora pra lista. Episódio 1, A Ameaça Fantasma, 32 anos antes da Batalha de Yavin. Em meio a disputas comerciais entre a República e a Federação do Comércio, o Jedi Qui-Gon Jinn e seu padawan Obi-Wan Kenobi acidentalmente encontram uma criança com grande acesso à força, Anakin Skywalker. E além disso, eles fazem uma descoberta assustadora: os Sith estão de volta após muitos anos. Episódio 2, O Ataque dos Clones, 22 anos antes da Batalha de Yavin. 10 anos após os eventos do filme Uma Ameaça Fantasma, a República está à beira de uma guerra civil e o ex-Jedi, o Conde Dooku, lidera os sistemas separatistas. Obi-Wan Kenobi e seu padawan Anakin Skywalker investigam a tentativa de assassinato da senadora Padmé Amidala e se deparam com um misterioso complô envolvendo um exército clone, culminando com o início das guerras clônicas. The Clone Wars, 22 anos antes da Batalha de Yavin até 19 anos antes da Batalha de Yavin. Um longa-metragem e mais 7 temporadas de uma obra de animação muito boa, muito legal, que contam como foram essas guerras clônicas, evento que teve início no final do episódio 2, com ênfase principalmente em Ahsoka Tano, padawan de Anakin Skywalker, o próprio Anakin, Obi-Wan Kenobi, vários clones importantes também apareceram nessa série, como o Capitão Rex, o Comandante Cody, o Clone Fives teve uma participação importante e vários outros clones. Aqui uma dica interessante: assistam The Clone Wars até o 10º episódio da 7ª temporada. Vai assistir o 3º filme, o episódio 3, A Vingança do Sith. Terminando de assistir o filme, volta para Clone Wars e assistam o 11º e o 12º episódio. Vai por mim, vocês não vão se arrepender. Episódio 3, A Vingança do Sith, 19 anos antes da Batalha de Yavin. Após 3 anos de guerra, a República desmoronando, o complô finalmente é descoberto, mas é tarde demais. O Lord Sith se revela, executa a Ordem 66, acabando com praticamente todos os Jedi. Anakin sucumbe ao lado negro da Força e é o fim da República e o começo do Império Galáctico. Além, é claro, do surgimento do maior vilão de todos os tempos da história do cinema, Darth Vader. The Bad Batch, 19 anos antes da Batalha de Yavin em diante.
série de animação que acompanha a Força Clone 99, também conhecido como os Malfeitos, clones com habilidades especiais, logo depois da Ordem 66, mostrando o começo do Império, o destino dos clones e a formação dos Stormtroopers. Han Solo, uma história Star Wars. 13 anos antes da Batalha de Yavin até 10 anos antes da Batalha de Yavin. O filme conta as aventuras do jovem Han Solo e como ele conheceu Chewbacca, Lando Calrissian e Qi'ra, que não aparece nos filmes clássicos, mas é seu interesse amoroso nesse filme. Obi-Wan Kenobi, 9 anos antes da Batalha de Yavin. Série em live action que conta o período de reclusão de Obi-Wan Kenobi no planeta Tatooine, protegendo o pequeno Luke Skywalker até que uma ameaça dos Inquisidores chega ao planeta, o que coloca o velho Ben na rota de um antigo inimigo. Andor, 5 anos antes da Batalha de Yavin. A série mostra o início da formação da Aliança Rebelde, com Cassian Andor como protagonista. Andor foi um dos responsáveis por conseguir enviar os planos da Estrela da Morte para os rebeldes. Rebels, 5 anos antes da Batalha de Yavin até 1 ano antes da Batalha de Yavin. Série de animação conta as aventuras de uma célula rebelde no planeta Lothal, lar de Ezra Bridger, um adolescente com acesso à força, recrutado por Kanan Jarrus, um ex-padawan que sobreviveu à Ordem 66 e é um dos líderes desse grupo. Com histórias e personagens icônicos, alguns inclusive devem fazer sua estreia no live action lá na série da Ahsoka, que a gente já vai falar. Star Wars Rebels foi uma das melhores obras produzidas por Dave Filoni e companhia, apesar do tom um pouquinho infantil em alguns episódios, mas a série realmente é muito boa. Rogue One, uma história Star Wars, durante o período da Batalha de Yavin. Um dos melhores filmes de toda a saga Star Wars, se passa imediatamente antes dos eventos do episódio 4, Uma Nova Esperança, e conta a história de como um grupo rebelde liderado por Cassian Andor conseguiu roubar os planos da Estrela da Morte. Episódio 4, Uma Nova Esperança, durante os eventos da Batalha de Yavin. Após perceber que os droids que ele havia acabado de comprar pertenciam a uma tal Princesa Leia e que está em perigo, Luke Skywalker parte numa aventura para tentar salvar a princesa, guiado pelo velho Ben Kenobi, que inicia o treinamento Jedi de Luke. A bordo da icônica nave Millennium Falcon, pilotada por Han Solo e seu fiel companheiro Chewbacca, eles se deparam com uma nova e temida arma do Império, a Estrela da Morte. Episódio 5, O Império Contra-Ataca, 3 anos depois da Batalha de Yavin. Apesar da vitória na Batalha de Yavin 3 anos antes, os rebeldes seguem sendo sufocados pelo Império. Luke aprimora seu treinamento Jedi com o Mestre Yoda e tem uma revelação bombástica com relação a seu pai. Considerado por muitos o melhor filme da saga Star Wars, e eu me incluo nesse grupo, O Império Contra-Ataca tem uma atmosfera densa, um roteiro bem amarrado e boas cenas de luta e de combate. Episódio 6, O Retorno de Jedi, 4 anos depois da Batalha de Yavin. Após resgatarem Han Solo das mãos do chefão do crime lá em Tatooine, o Jabba the Hutt, os rebeldes armam seu plano para tentar destruir a segunda Estrela da Morte, ainda incompleta. Luke enfrenta Darth Vader e o Imperador Palpatine, também conhecido como Darth Sidious. Filme que fecha a trilogia original e que eu tenho um carinho muito especial por esse filme, pois eu assisti ele no cinema quando eu tinha 9 ou 10 anos, não me lembro, e assim, foi uma experiência sensacional para mim. O Mandaloriano, 9 anos depois da Batalha de Yavin. O caçador de recompensas Din Djarin aceita um trabalho para recuperar um pacote e levar até um senhor da Guerra Imperial. O pacote em questão é uma criança, apelidada por nós como Baby Yoda, que conquista o coração do Mando, salvando a criança dos Imperiais. The Mandalorian foi uma das melhores obras do universo de Star Wars, trazendo de volta toda a essência dos filmes clássicos, com efeitos especiais inovadores e alguns fanservices de tirar o fôlego ou de emocionar inclusive. O livro de Boba Fett, 9 anos depois da Batalha de Yavin. Spin-off de The Mandalorian, o livro de Boba Fett conta a história do caçador de recompensas mais famoso do universo de Star Wars. Além de algumas aparições especiais, o livro de Boba Fett apresenta 2 episódios exclusivamente com o Din Djarin e o nosso querido Baby Yoda. Ahsoka, 9 anos depois da Batalha de Yavin. Outro spin-off
spin-off de The Mandalorian, Ahsoka Tano, que foi a Padawan de Anakin Skywalker e teve atuação ativa durante as Guerras Clônicas e também contra o Império, como a gente viu em alguns episódios de Rebels. Sua série deve focar na busca por Ezra Bridger, que está desaparecido desde o final da série Rebels, juntamente com o grande almirante Thrawn. Enquanto eu gravava esse vídeo aqui, a série ainda não tinha uma data de estreia, a única certeza é que em algum momento de 2023 ela vai estrear. Episódio 7, O Despertar da Força, 34 anos depois da Batalha de Yavin. Cerca de 30 anos após a derrota do Império, a República ainda não conseguiu se estabelecer totalmente na galáxia, permitindo o surgimento da Primeira Ordem, que conta com remanescentes do Império. A General Leia Organa busca informações sobre o paradeiro de Luke Skywalker, seu irmão, desaparecido há anos. Episódio 8, Os Últimos Jedi, 34 anos depois da Batalha de Yavin. Após encontrar Luke Skywalker num planeta isolado, Rey começa a receber treinamento do Mestre Jedi. Enquanto isso, a Primeira Ordem segue impondo pesadas baixas às forças da Resistência. Episódio 9, A Ascensão Skywalker, 35 anos depois da Batalha de Yavin. Com o retorno do Imperador Palpatine, isso mesmo que você ouviu, nem pergunta. A Resistência se prepara para o confronto final, assim como Rey, praticamente sem nenhum treinamento, vai enfrentar um Palpatine que voltou da morte, sabe-se lá de onde, totalmente turbinado. Pois é. Olha, eu acho essa trilogia final bem problemática, para não dizer outra coisa. É uma bagunça generalizada e conseguiu desagradar praticamente todo mundo. Mas sabe como é que é, né? Fã é fã. E com o passar do tempo é capaz que a gente vá melhorando nossa impressão com relação a esses filmes. A trilogia prequel, lá os episódios 1, 2 e 3, já aconteceu um pouco disso. Sei. Pessoal, tem uma animação também chamada The Resistance, ou A Resistência, que, pra ser sincero, eu acho meio sem relevância. Eu comecei a assistir, achei muito bobinho, não terminei, mas se vocês tiverem curiosidade de assistir, ela se passa um pouquinho antes dos eventos do episódio 7, o Despertar da Força. Bom pessoal, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, esse formato. Para quem nunca assistiu Star Wars, espero que esse formato ajude vocês a apreciar melhor essa obra, que eu acho muito legal. Não se esquece de deixar um like, compartilhar, se inscreve no canal, ajuda bastante. Valeu pessoal, vou indo, um abraço, tchau!